dia. Hoje nós estamos com mais um conteúdo da Biologia A, com a introdução à genética. A questão da genética é um conhecimento relativamente novo se formos comparar com outros conhecimentos que há muito se tem estudado, como zoologia, botânica. Só que a percepção de que algo controlava a hereditariedade, já havia isso no pensamento humano. Desde que o homem começou a manipular a agricultura e a pecuária, eles observaram que as plantas realizavam cruzamento, os animais realizavam cruzamento, e eles conseguiam perceber e obter linhagens melhores, selecionando espécies melhores para cruzamento. Então, eles começaram a questionar quais eram os fatores responsáveis pela transmissão das características. Devido a esse questionamento, foram surgindo várias hipóteses para tentar explicar como que havia a transmissão dessas características, como ocorria a hereditariedade das espécies. No século XVII, surge, entre alguns estudiosos, eles sugerem que o espermatozoide ele trazia dentro de si um pequeno homem, chamado de homúnculo. Já era percebido, que o sêmen fazia parte dessa transmissão de característica, visto que era depois da cópula que havia que promovia a fecundidade da fêmea, promovia a fertilidade e a presença de um novo ser a ser gerado pela fêmea. Então, pelo sêmen, havia até uma proposta anterior a essa, em que havia uma espécie de substância vital nos líquidos, que era pela mistura dos líquidos seminais com os plasma da mulher que ocorria a transmissão das características. Por isso, a questão da mistura sanguínea também foi uma hipótese, que essa transmissão era passada por essas substâncias. No caso, alguns propuseram que havia uma mistura sanguínea, que havia uma mistura de sangue no ato sexual, outros que haviam pequenas gêmulas presentes no líquido seminal, havia pequenas partículas, e essas partículas eram responsáveis pela transmissão. Não se tinha ainda a visualização disso, eram simplesmente hipóteses. Somente no século XIX, que com o avanço do microscópio, com a observação de que no sêmen haviam células ali, que foram chamadas de gametas, quando se descobriu-se o gameta, foi que surge a hipótese de que esses gametas estariam responsáveis pela transmissão da herança. E, inicialmente, em forma de argumento, e só bem posteriormente é que eles conseguiram demonstrar isso. Nessa demonstração de como esses gametas eram responsáveis pela transmissão, surgem os trabalhos de Mendel como um trabalho extremamente relevante devido à natureza do seu experimento, à sua metodologia e à sua eficácia em explicar esses fatores. Gregor Mendel, ele era um padre agostiniano que nasceu e viveu na cidade de Brno, que é na atual República Tcheca. Ele publicou em 1865, depois de muito tempo fazendo experiências com ervilha de cheiro, os seus trabalhos sobre processos hereditários. Na observação, ele foi muito feliz no seu experimento, porque ele utilizou um ser vivo muito fácil de manipular, de contar, de cultivar, que é a ervilha.
E a ervilha também, ela tem várias características contrastantes, muito fáceis de ser vistas. 2 tipos de flores, flores roxas e flores brancas, plantas altas e plantas baixas, vargem lisa, vargem crestada. No caso, ervilha verde, ervilha amarela. Então, várias dessas características visíveis eram fáceis de ser contadas, analisadas e percebidas nos cruzamentos que Mendel fazia. Então, isso facilitou muito, além de um vegetal poder ali ter, numa única geração, um número muito grande de espécies, favorecendo também, nesse caso, a hipótese matemática. Porque, matematicamente, se eu tenho poucos indivíduos, a probabilidade de erro nos resultados estatísticos é muito maior do que ter, por exemplo, 2.000, 5.000 indivíduos, que cada semente era considerado um indivíduo. Após observações, uma das formas também muito interessantes de Mendel apresentar o seu trabalho foi que ele desenvolveu, na sua conclusão, ele desenvolveu enunciados sintetizados como se fossem leis, que é a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. Quando Mendel apresentou o seu trabalho, houve uma incompreensão muito grande. Eles não compreenderam, eles foram ali para poder, imagino, né, que era algum trabalho sobre botânica, que ele iria falar sobre ervilha, e quando eles chegam lá, eles se deparam com uma quantidade muito grande de cálculos matemáticos, probabilidade, o que isso dificultou a compreensão da banca. E tanto é que eles não entenderam e não consideraram relevante aquilo. Não compreenderam a real importância do trabalho de Mendel. Mendel ficou muito decepcionado, voltou para o seu mosteiro e depois se tornou responsável pelo mosteiro, e todo o seu restante de vida foi dedicado à organização e à manutenção do próprio mosteiro que ele vivia. Ele faleceu e o seu reconhecimento do trabalho dele só aconteceu em 1900, quando 3 cientistas, eles também buscaram compreender esses processos de hereditariedade, e eles replicaram em diferentes lugares, eles replicaram os trabalhos de Mendel e chegaram à mesma conclusão que eles. Então, isso ajudou muito e fez com que Mendel fosse reconhecido, sendo considerado atualmente como grande responsável, precursor dos estudos da genética. Mendel, na atualidade, é considerado o pai da genética. Que a gente pode ver, né, a questão também muito importante que ajudou é que a flor da ervilha, ela tem a capacidade de autopolinização. E essa capacidade de autopolinização favorece também a transmissão, a observação e os cruzamentos. Para que Mendel pudesse fazer o cruzamento de uma espécie com outra e evitar a autopolinização entre a própria flor, ele separava a parte feminina da masculina, né? Se ele ia fazer essa planta com essa, ele ia usar o pólen dessa, ele retirava a parte feminina, e nesse que queria receber o pólen da flor roxa, ele excluía no começo a parte masculina, para que essa flor branca não fosse fecundada por ela mesma, pelo seu próprio pólen. Então, esse manusear foi favorecido pela simplicidade da planta e alta capacidade dele realizar esses trabalhos e manipulá-la. Assim, como um exemplo das inúmeros cruzamentos que Mendel fez, ele conseguiu caracterizar o que era responsável pela hereditariedade. Ele ainda não tinha a capacidade de analisar microscopicamente e determinar
a presença de DNA, de genes, esses termos ele não abordou em seu trabalho, justamente por desconhecer a existência dele. Mas ele supôs que existisse algum fator ali responsável pela hereditariedade, que nós sabemos que tem, que é o núcleo. Para que ele chegasse, ele não somente fez um experimento analisando uma característica, mas ele fez vários experimentos, um para cada característica das ervilhas, chamadas de ervilhas de cheiro. Utilizou análise matemática nesses milhares de cruzamentos, porque, como eu disse, cada sementinha de ervilha era um descendente, então entrava como indivíduo na contagem matemática. E as suas sementes ali eram computadas para a probabilidade. No cruzamento, ele utilizava uma geração parental pura, ele cultivava canteiros puros, onde havia somente uma característica que ele queria estudar. Vamos supor nesse caso aqui, ele tinha um canteiro só de flor roxa e um canteiro só de flor branca, separados, isolados, para que não houvesse o cruzamento, a fecundação cruzada pelo pólen. Dessa forma, ele pegou o pólen de uma e colocou no estigma, que é a parte feminina, da outra. Ele observou ali que houve produção de semente, ele plantou essa semente, e uma coisa interessante é que todas as sementes derivadas dessa fecundação, todas deram essa aparência roxa, flor roxa. Então, qual foi a primeira conclusão que ele obteve? Se eu estou fazendo um cruzamento entre duas características bem distintas e só uma apareceu, significa que esse fator domina sobre o outro. Significa que a flor roxa está dominando sobre a flor branca. Tá? Ele seria o híbrido. Ao permitir que essa planta realizasse sua autofecundação, ele cruzasse ele mesmo, qual foi a surpresa em que ao obter as sementes e plantar todas as sementes, havia uma quantidade maior das roxas, mas 1/4 delas apareceu de flores brancas. Aquele branco que estava na geração paterna, ele reaparece no F2, na segunda geração de filhos. Primeira geração de filhos, segunda geração de filhos. Porque a gente não usa o termo neto, né? Bisneto, aqui a gente usa gerações. Tá? Então, o que seria responsável por isso? Só pela quantidade que ele obteve, ele imaginou, bom, isso aqui não pode ser um fator único, somente um fator, porque aí nesse F1, a presença de um único fator excluiria automaticamente o outro, e ele não apareceria nas próximas gerações. E por que ele apareceu? Deixa eu testar se são 2 fatores. Ele testou 2 fatores, que no caso nós sabemos que é genes, mas aqui ele considerou como se 2 fatores, colocando como, caracterizando, representando como flor roxa o alelo azão e como flor branca o alelo azinho, justamente porque percebeu-se que a flor roxa dominou, e pela flor roxa ter dominado entre os filhos, deu-se essa característica com letra maiúscula, representando o caráter dominante, enquanto aquela característica que nesse cruzamento não aparece seria a característica recessiva, representada pela letra minúscula. Então, do cruzamento entre azão e azinho, eu tenho o heterozigoto azão-azinho. Isso aqui seria a flor roxa azão-azão. Ele vai levar nos seus gametas, lembra que nós estamos pela meiose, somente uma das 2 letras. Todos são iguais, então todos os seus gametas serão azão. Da mesma forma, azinho, todos os seus gametas serão azinho, porque os gametas só levam metade. Certo? E aí, no cruzamento, eu vou ter um azão e um azinho, obtendo o híbrido azão-azinho. Deste cruzamento, eu vou obter F2, representado por... Aqui, entre azão e azão, eu vou ter azão-azão. Entre azão e
eu vou ter aqui, ó, perdão. Entre azão, azinho e azão, azinho, eu vou ter azão com azão, tá aqui. Azão com azinho, aqui. Azão com azinho, aqui. E azinho com azinho, aqui. Ok? Assim, ele observou que matematicamente dá certinho o que ele encontrou. 3 para 1. 75%, 25%. E foi essa a proporção que ele achou que ele encontrou. Ah, eu posso fazer isso com um cachorro, com alguma espécie? Você até poderia fazer, mas o número de descendentes que você tem é tão pequeno que corre o risco de, naquela prole de 5 filhotes, 4 filhotes, todos os 4 ser azão. Porque em cada nascimento a gente tem uma probabilidade. Para corrigir essa questão, esse erro probabilístico, matemático, de observar e tudo ser uma coisa só, e você está esperando obter um número mais próximo dos seus estudos, é importante ter uma quantidade muito grande de descendentes para evitar esse erro. E isso em animal é meio difícil a gente ter. Além da dificuldade gestacional, a gente tem geralmente proles bem pequenas que os vegetais. Por isso que os vegetais foram muito bons para ser estudado. Tá? A primeira lei de Mendel é justamente isso, que significa que as características hereditárias elas são determinadas por um par de fatores e no cruzamento entre duas espécies, somente um dos fatores ele vão se separar os fatores, ele não tinha os termos que utilizamos agora, ele chamava de fatores. Vai haver separação dos fatores, que hoje nós sabemos que essa separação acontece a separação dos homólogos, vai haver separação dos fatores e cruzamento aleatório entre eles. Assim, surgiram muitos conceitos a serem aplicados em genética. Na atualidade, a gente tem todas essas determinações conceituais. Esses fatores que Mendel citava no seu trabalho, hoje nós sabemos que são os genes e nós representamos por letras. O dominante como letra maiúscula e o recessivo como letra minúscula. A posição no cromossomo onde esse gene está, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, aqui, poderia estar em diversas situações e localidades, mas nesse caso, nesse exemplo, ele está nessa posição aqui. Esse local é chamado de locus gênico, o local onde ficam os genes, tá? E nesse locus gênico, nós temos sempre dois genes, um ao lado do outro, para aquela característica. Então, nós dizemos que esses genes são genes alelos, ficam ao lado. Então, toda característica é dada por genes alelos. Eu tenho um gene aqui e outro gene aqui, eles não vão representar uma única característica. São características diferentes e não tem uma relação direta entre eles. Possivelmente não. Existem alguns casos que pode haver uma influência. Aquele alelo que nós estudamos, né? Vamos agora usar os termos, que dominou, ou seja, a roxa dominou, porque entre roxa e branca deu tudo roxa. Então, esse fator que dominou, ele é chamado de dominante. Roxa dominante e o branco recessivo. Perfeito? Então, só pelo cruzamento nós conseguimos determinar quem que é o dominante e quem é o recessivo. Eu só dar o exercício e não ver nenhuma informação a respeito da sua descendência, eu não consigo obter essas respostas. Então, aquele alelo do heterozigoto, entre os homozigotos, perdão, azão, azinho, que dá 100% na primeira geração, esse é o alelo dominante. O outro alelo é chamado de alelo recessivo. Como nós temos aqui esses alelos, nós podemos ter 3 formas de representá-los. Azão, azinho e azinho. Tendo pelo menos um dominante, ele vai dar a característica dominante, que é flor roxa. Eu posso ter os dois ou posso ter mais um. Já o recessivo, ele é fraquinho,
ele só se manifestará se só tiver alelo recessivo. Se tiver um recessivo junto com o dominante, isso aqui não vai se manifestar. Quem vai manifestar é o dominante. O dominante se manifesta. O recessivo ele só aparece se ele está sozinho. Esse fato de estar sozinho ou letras iguais, assim ou assim, é chamado de homozigoto. Essa é uma característica homozigótica, homozigose. Eu ter no indivíduo um azão e um azinho, eu teria agora alelos diferentes, é considerado esse indivíduo como heterozigoto, pois esses fatores, esses genes, estão em heterozigose. Tem um e tem o outro. Quando nós representamos essas características por letras, fazemos uma representação, um exercício, e queremos representar dessa forma, representativa por letras, eu estou identificando ali aquela informação que estaria lá no gene. Esse é o genótipo. Quando eu estou representando através o que aquele genótipo representa, o resultado foi 2 folhas roxas para uma branca, 3 roxas para uma branca. Quando eu estou representando e falando os termos das características externas, isso é agora uma expressão fenotípica. A gente considera como fenótipo, tá? Continuando aqui, vamos fazer um cruzamento. Se eu tiver, por exemplo, a roxa e a branca, ganhei uma flor roxa, ganhei uma flor branca. Eu sei que a branca é homozigota. No exercício anterior, né? Nós vimos que no exercício anterior o branco ele é homozigoto porque ele é caractere recessivo. E o recessivo só aparece se está em homozigose. Mas a roxa, ela pode ser azão-azão ou azão-azinha. No caso, ele usou o exemplo pezão-pezão ou pezão-pezinho. Como que eu vou saber se é os dois maiúsculos ou maiúsculo ou minúsculo? Eu só vou saber descobrir isso se eu fizer um cruzamento teste. O cruzamento teste é quando eu faço o cruzamento dessa planta roxa com que eu quero descobrir se está em homozigose ou heterozigose e observar os seus descendentes. Então, no caso aqui, eu vou pegar essa planta roxa, que inicialmente eu não saberia. Se ela for pezão-pezão, ao cruzar com o branco pezinho, eu vou ter o primeiro com o primeiro. O primeiro com o segundo. Então, olha, pezão com pezinho, vai dar todos pezão. Um desse com esse com esse com esse, pezão. Se por acaso for heterozigoto, ao cruzar com o homozigoto recessivo, o que vai acontecer? Esse com esse, pezão. Esse com esse, pezão. Esse com esse, pezinho. Esse com esse, pezinho. Tá? Então, o que vai acontecer? Se aparecer flores brancas, significa que aquela roxa paternal, ela é heterozigota. Se eu fizer inúmeras fecundações, representações, e não aparecer nenhuma flor branca, em centenas de resultados, significa que aquela planta, aquela flor, ela é totalmente homozigota, tá? Então, para saber no cruzamento teste, eu só consigo saber se aquele fator está em homozigose ou heterozigose dominância através desse cruzamento. Para representar também, estatisticamente, matematicamente, a gente usa a probabilidade em genética. Na probabilidade, eu vou colocar qual que é o evento esperado sobre a probabilidade de todos os eventos possíveis. Então, se eu quero, por exemplo, aquela flor roxa, quantos que deram
né? Aqui roxo que vocês estão vendo. Eu tenho 4 em 4. Aqui eu tenho 2 flores roxas em 4. Então, a probabilidade aqui é 4 sobre 4, que é 1, porque são em todas. E essa aqui é 2 em 4, 2 quartos. Que, simplificando, vai dar meio. Então, através dessa forma, a gente entra a probabilidade. Mas eu posso fazer eventos sucessivos. Um exemplo aqui. Qual a probabilidade de ser menina, o primeiro filho, e menino, o segundo filho? Só existe 2 opções, ou é menino ou é menina. Então, a probabilidade de cada nascimento nascer ou menino ou menina é meio. Então, eu quero que seja o primeiro filho menino e o segundo filho, o primeiro filho menina e o segundo filho menino. Estou usando a regra do E. Quando eu quero a regra do E, que eu quero que os 2 eventos ocorram, ou mais eventos ocorram simultaneamente, eu vou ter que multiplicar os fatores. Então, no caso aqui, a probabilidade de ser menina é meio, é 50%. Tá? E a probabilidade de ser menino também. Como eu quero que tenha essas características nesse primeiro filho, então eu vou colocar aqui, ó. No primeiro filho eu vou colocar meio, ou 50%, só que 50% não dá para multiplicar, tá? A gente sempre vai usar a fração. Meio é a probabilidade de ser menina, vezes meio é a probabilidade de ser menino. Então, vai ser 1 quarto, meio vezes meio, 1 quarto. Porque 1 vezes 1 em cima é 1 e 2 vezes 2 embaixo é 1. Meio vezes meio vai dar 1 quarto. Tá? Então, assim a gente usa aqui, quando eu quero as 2 probabilidades sucessivas, eu vou multiplicar. Quando que eu vou usar a regra, eu vou somar? Quando eu falar a regra do ou. Eu vou dizer assim, qual a probabilidade do filho nascer menino ou menina? Aí eu tinha que colocar meio mais meio. Aí que daria 1, porque ou vai ser menino ou menina. Tá? Então, vamos colocar esse caso aqui que a gente já sabe o cruzamento. Azão, azinha com azão, azinha. Qual a probabilidade de ter um descendente homozigoto? O homozigoto pode ser azão, azão, que é letras iguais, ou azinho, azinho. Azão, azão vai ser 1 quarto. Se você lembra, ó, no quadro de porquê que a gente fez aqui, não tá aqui ainda. Aqui, ó. Nesse cruzamento entre 2 heterozigotos, ó, para ter o azão, azão é 1 quarto, azão, azinho é meio e azinho, azinho é 1 quarto. Então, para ter azão, azão é 1 quarto, ou, que significa mais, azinho, azinho, que é 1 quarto. 1 quarto vezes 1 quarto, 1 vezes 1. Ah, desculpa, é mais, né? 1 quarto mais 1 quarto, tem que tirar o mínimo múltiplo, que já é 4. 1 mais 1, 2 quartos, que simplificando é meio. Tá? Então, aqui a gente soma. Quando usar a regra do ou, eu vou somar. E quando usar a regra do e, eu vou multiplicar. O que seria a probabilidade condicional? Ele vai ser aplicado quando eu tenho um cruzamento, mas aconteceu algo que vai determinar, um evento anterior que vai determinar uma alteração na probabilidade. Por exemplo, o nosso mesmo exemplo de heterozigoto. Vou colocar o azão com pele normal e o azinho como albino. Então, a gente já sabe qual a probabilidade de nascer heterozigoto. Então, vai ser azão, 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 azinha, azão, azinha e azinho, azinha. Que é o primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro e segundo com segundo. Certo? Aí a gente vai ter aqui, seria 1 quarto para azão, azão, 1 quarto para azão, azinha e 2 quartos para azão, azão ao meio. Mas vamos supor que a criança já nasceu, ela é normal, e eu quero saber qual a probabilidade dela ser heterozigota. Se ela nasceu, ela não é albina. E ela é normal, ela não é albina. Então, agora, nesse caso, tem uma probabilidade condicional.
onde eu vou excluir a probabilidade de ser albino, porque ela nasceu e é normal. E agora, a probabilidade dela, sendo normal, ser heterozigota, não é mais 2 em 4, é 2 em 3. É 2 em 3. Então, a gente vê aqui, ó. Essa a gente pode representar dessa forma, com um quadro. Esse aqui é chamado de quadro de Punnett, que eu vou pegar o primeiro, que é a azão azinha, vou colocar aqui separado as letras, como se estivesse separando os gametas na meiose. E a azão azinha eu vou separar também, vou colocar aqui. Então, eu vou colocar um num lado, outro no outro. Oh, mas tá voltando aqui. Aí, nesse quadro de Punnett, eu faço o seguinte, eu junto esse primeiro com esse primeiro, azão, azão. Eu vou juntar esse primeiro com esse segundo, azão, azinha. Esse aqui com esse aqui, azão, azinha. E esse aqui com esse aqui. Só que a probabilidade de ser albino, a probabilidade de ser normal, ele falou que já nasceu a criança normal, então se ele é normal, ele não é albino. Então, eu vou tirar esse aqui e eu vou ter só 3 probabilidades. Para ser heterozigota, eu vou colocar 2 no total, que é 3. Eu não vou contar esse. Um outro exemplo que nós podemos falar aqui é herança sem dominância. Na herança sem dominância, a gente tem aqui a expressão dos 2 alelos. Eu tenho um alelo, por exemplo, nas flores brancas, isso aqui acontece nas flores maravilhas, onde a flor branca eu vou pôr como alelo Bzão, e flores vermelhas como alelo Vzão. Por não haver dominância, a gente vai usar letras diferentes. Então, vamos primeiro ver o fenótipo. Eu vou pegar flores vermelhas com flores brancas, vou cruzar o pólen de uma com outra, vai ter uma semente, vou plantar. E aqui eu vou observar que todas as flores foram rosas. Permitindo a autopolinização, que essa flor rosa polinize, eu vou ter, pelo quadro de Punnett aqui, ó, vou ter 4 probabilidades. A vermelha, a rosa, no caso 3 fenótipos, né? E a branca. Nas proporções de 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, que esse 1/4 vai somar com esse 1/4 e vai dar meio. Então, eu vou ter 1 para 2 para 1. Então, eu não tenho mais 3 para 1, igual tinha nos nossos casos de ervilha. Se no cruzamento entre 2 características eu dou uma que é intermediária entre elas, uma terceira, esse pode ser um caso de sem dominância. Por isso que eu tenho que usar letras diferentes, porque ambos os genes se manifestam e aos 2 se manifestam com coloração intermediária entre eles. Como que seria o cruzamento entre VV com VB? Eu vou ter V com B, o primeiro com o primeiro, V com B, o primeiro com o segundo com o primeiro e segundo com o segundo. Outra forma muito fácil de fazer é o seguinte, que tipos de gametas diferentes eu vou ter? Só vou ter um tipo de gameta, Vzão. Que tipo de gameta diferente eu vou ter? Só vou ter um tipo, Bzão. Agora, eu cruzo esse com esse, eu vou ter VB, a geração F1, tá? Ou BV. Cruzando entre eles, permitindo a autopolinização, eu vou ter isso aqui, ó. 1/4 de BB, 1/4 de VV e 2/4 de heterozigoto, VB. Esse é um tipo de herança sem dominância. Muito parecido com a herança sem dominância é a codominância. Alguns autores consideram até mesmo semelhantes. Nesse caso, no primeiro caso, a gente tem os fenótipos, 2 fenótipos homozigotos, e o heterozigoto é uma expressão intermediária dos 2, certo? No caso da codominância, cada alelo vai produzir um fenótipo, e quando esses 2 alelos estiverem juntos, os 2 alelos se manifestam. Vai se manifestar aquele um e aquele outro. Eu vou parecer que está uma cor intermediária, não porque misturou os 2 num único pelo, mas é porque os 2 pelos se apresentaram. Então, a gente tem o caso no gato Shorton, em que eu tenho pelo vermelho. Imagina o pelo vermelho, igual fio de cabelo. E eu tenho o gado Shorton que tem pelo branco.
quando eu cruzo um com o outro, eu vou ter o pelo branco e eu vou ter o pelo vermelho. Eu vou ter os dois pelos se manifestando. Então, eu não tenho um pelo claro, intermediário. Eu tenho os dois. Por isso é chamado de codominância. Os dois aparecem. Os dois fenótipos se expressam. Diferente da flor lá, em que as duas se misturavam numa característica só, que é a coloração. Essa do cruzamento entre eles deu o pelo ruão. Então, o cruzamento vai ser, eu tenho que usar as mesmas formas, Vzão, Vzão, Bzão, Bzão, e do cruzamento de um V para com B, eu vou ter VB, que é esse gado aqui, ó, esse animal aqui. Temos também a pleiotropia. A pleiotropia é a capacidade de um gene de influenciar muitos fenótipos. Então, geralmente eu tenho um gene, uma característica. Mas quando aquele gene ele causa tantos problemas que a falta dele, a falta daquela substância, vai afetar vários órgãos, eu costumo dizer que esse gene é um gene pleiotrópico. Um exemplo é a fenilcetonúria. Um alelo defeituoso para o metabolismo do fenilalanina. Esse alelo que é responsável pela produção de uma enzima importante desse metabolismo vai fazer com que ela não seja produzida, e na ausência da quebra do metabolismo da fenilalanina, eu vou produzir subprodutos que vão afetar o cérebro, provocando retardo mental. Eu vou ter subprodutos que vão afetar a pele, e vai haver também um excesso de fenilalanina na urina, que é a tentativa do organismo de eliminar esse excesso de composto, que se torna tóxico e afeta principalmente o cérebro de crianças, em formação ainda, né? Então, a gente tem, assim, um único alelo que está dando vários efeitos. Dessa forma, a gente diz que esse alelo é um alelo pleiotrópico. Outra questão também que a gente pode dizer que um gene pleiotrópico pode afetar é causando, inclusive, a letalidade. Aí aquele gene ele se torna letal. Tá? Vamos imaginar esse gene aqui. Por que pleiotrópico? Porque esse gene, chamado gene AY, ele está envolvido com a cor da pelagem e com o desenvolvimento embrionário. Essas são duas características, é pleiotropia. Nesse caso, eu tenho dois heterozigotos, AYA, que eu poderia colocar azão, azinho, não tinha problema nenhum, tá bom? Ele colocou desse jeito que quis, para poder analisar. Nesse cruzamento, eu vou poder AY, ele considerou que não sobrevive, porque é letal. AY, azão, aí vai aparecer AY, AY, que vai ser esse aqui, e AY, AY azão aqui, e azão aqui, que é a glute. Tá? Então, o heterozigoto sobrevive, mas o homozigoto para AY, ele não sobrevive. Pois são genes letais e vai faltar elementos, aqui é um defeito genético que, na presença de ambos os genes, vai afetar metabolismos importantes no desenvolvimento embrionário que leva à morte desse embrião. Então, percebe que ele é pleiotrópico, porque ele não só afeta o sistema nervoso, mas a cor de pelagem. Ó. Aí o azão aqui, ó, sem o AY, é a pelagem aglute. Podemos representar o cruzamento utilizando esquemas chamados de heredogramas, onde representamos, através de figuras geométricas, como você pode perceber aqui, ó, o heredograma. A bolinha seria a mulher, o quadradinho seria o homem. Quando eu ponho um traço unindo os dois é casamento. Quando eu coloco um traço saindo dos dois é filhos. E essa ramificação aqui representa filhos. Ok? Quando eu represento assim em forma de triângulo, é orientação de que são gêmeos dizigóticos. Dessa forma, com um traço, gêmeos monozigóticos. Quando eu coloco unindo dois traços assim, é união consanguínea. Aqui é união. E aqui,
Quando não é quadrado nem bolinha, é triângulo ou esse losango, a gente diz que foi... mas não é nem quadrado nem bolinha, porque eu não conheço o sexo do filho. O sexo não está definido no exercício. Tá bom? E quando eu tenho o achurado, significa que essa característica está sendo... é uma característica diferente desta aqui. Então, eu tenho indivíduos com a característica estudada, que vai estar presente, e esse aqui sem a característica, ou geralmente com o defeito que eu estou estudando, ou afetado. Eu posso colocar, inclusive, números dentro do quadrado, que representa o número de filhos. E quando eu coloco assim, ó, eu posso estar representando que é um caráter heterozigoto, que ele é heterozigoto. Aqui eu posso mostrar, então aqui é um casal afetado, onde eu tenho o homem não afetado e a mulher afetada para o albinismo, tiveram 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Um menina e um menino afetado e um menino e uma menina não afetado. Essa mulher casa-se com um homem, ambos não afetados pelo albinismo, e tem novamente 4 filhos. E olha o que acontece, aparece desse cruzamento entre esses dois, eu tenho também 4 aqui, né? Que eu posso dizer. Eu não vou saber o genótipo desse, porque pode ser azão, azão ou azão, azinho. E eu vou ter um azinho, azinho, que é o caráter albino. Então, através desse heredograma, eu tenho várias informações que eu posso inferir. E para terminar, a gente vai depois fazer os exercícios, mas eu gostaria que vocês também tentassem um pouquinho antes de nós corrigirmos, tá joia? Então, vamos para a nossa atividade em online. Um abraço para todos e fiquem com Deus.